Bom dia, galera! Meu nome é Rafael e hoje a gente vai ter uma aula sobre lançamento oblíquo. A primeira coisa que eu queria perguntar para vocês é para que serve o lançamento oblíquo. E aí a gente consegue ver que o lançamento oblíquo ele tem várias aplicações, por exemplo, como fazer uma catapulta medieval. E vocês vão ver nos exercícios que as aplicações do lançamento oblíquo elas são inúmeras. E a gente vai precisar, no lançamento oblíquo, descobrir uma porção de coisas. Qual que é a trajetória do lançamento oblíquo, quanto tempo ele vai demorar para subir, quanto tempo ele vai demorar para descer, qual que é a altura que ele vai gastar, que ele vai subir, qual que é o alcance que ele vai fazer para poder chegar no local de desejo desse lançamento. Para a gente saber sobre lançamento oblíquo, a gente tem que saber decompor vetores. Espero então que isso aqui seja sabido por vocês, então se precisar, vocês dão uma estudada no vetores. E a gente tem que saber sobre movimento uniforme, sobre movimento uniformemente variado, porque esses dois caras vão estar incluídos dentro do princípio da independência de movimentos de Galileu. Vocês vão ver aqui no meu próximo slide, que eu retirei de um vídeo do Manual do Mundo, inclusive eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês, que um lançamento oblíquo, por causa do princípio da independência de movimentos de Galileu, pode ser representado como, ao mesmo tempo, um movimento horizontal junto com um movimento vertical. Sempre que a gente fizer um lançamento oblíquo, então, fisicamente ele corresponde ao movimento horizontal com o vertical, que nesse vídeo aqui, a gente pode ver que a parte horizontal do movimento pode ser substituída pelo movimento de um trenzinho e o movimento vertical pelo próprio lançamento vertical aqui que o Iberê fez. De novo, legal, né? Então, de novo, um lançamento oblíquo pode ser matematicamente transformado em um lançamento vertical junto com um movimento horizontal. Aqui a gente consegue ver muito bem também a mesma coisa. Aqui vai acontecer um lançamento oblíquo que não vai ser exatamente lançado para frente, ele vai ser lançado para cima, enquanto a nossa caminhonete aqui anda para frente. Legal demais, né? Então, vamos prosseguir. Só mais uma vez aqui. Beleza. Agora vamos lá. Então, vamos considerar um lançamento oblíquo qualquer. Então, tem aqui o nosso objeto a ser lançado. Esse objeto ele foi lançado com uma velocidade inicial v0. Esse objeto ele vai, então, descrever uma trajetória que, como vocês podem ver, é uma parábola. Eu não vou demonstrar que é uma parábola, mas a gente consegue visualizar muito bem, né? Isso é uma coisa bem intuitiva para a gente. A gente vai considerar também que o lançamento oblíquo ocorre sem nenhuma resistência do ar, assim como todos os movimentos que a gente já estudou. O lançamento com resistência do ar ele é muito mais complicado matematicamente. Então a gente vai primeiro estudar esse. E esse lançamento ele vai subir uma altura h, depois ele vai descer essa mesma altura h, e no tempo que ele faz isso, ele vai percorrer a distância d. Então, a gente vai pensar também no lançamento oblíquo como a subida, a descida e o movimento total, e tomar cuidado aí com cada uma dessas partes. Como eu falei com vocês na parte de vetores, no lançamento oblíquo a gente vai precisar decompor os vetores. Então, o vetor velocidade aqui, ele vai virar uma componente VY, que na verdade eu deveria ter escrito aqui um V0Y, mas essa foto aqui é antiga. E também o Vx aqui, ó. Então, Vy e Vx, ou V0y e Vx, são as componentes da decomposição da velocidade. Se você fizer uma trigonometria básica, dá para a gente perceber que o Vx vale V0 cosseno do ângulo de lançamento, e o Vy, V0, o seno, como já está escrito aqui em cima. Então, beleza. O que mais que dá para ver no lançamento oblíquo antes da gente fazer qualquer coisa? Como o lançamento oblíquo, por causa daquele vídeo do trenzinho, pode ser representado como um movimento de subida e descida junto com o movimento para frente, a gente pode já imaginar o que vai acontecer com o Vx e com o Vy ao longo do movimento. Por exemplo, o Vx ao longo do movimento ele vai ser constante, que é o trenzinho lá faz isso, né? A gente não tem nenhuma aceleração, nenhuma gravidade, nem nada do tipo no eixo x, então essa bolinha, quando ela for lançada obliquamente, no eixo x, ela vai percorrer
uma distância d em movimento uniforme. Então o Vx ele é constante. Agora vamos ver o Vy. O Vy, quando ele é lançado, ele é máximo e para cima. À medida que o movimento vai acontecendo, como eu estou subindo, portanto, contrário à gravidade, esse Vy ele vai diminuindo, 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 até que chega no ponto mais alto, Vy vale zero. Quando o Vy vale zero, eu só tenho o Vx aqui, né? Só uma velocidade horizontal, e depois o Vy começa a aumentar, porém no outro sentido. Então ele começa a ficar a favor do movimento, então aqui ele vai ser um movimento acelerado, Vy vai ficando cada vez maior em módulo. Beleza? Vamos prosseguir. Agora eu coloquei a figura do Pokémon ali em cima. E a gente consegue agora fazer um pouquinho das contas do lançamento oblíquo. Como o movimento horizontal e o vertical são independentes, igual eu já falei, o lançamento oblíquo pode ser transformado em duas partes. E aí estão aqui as duas partes, o movimento vertical e o horizontal. E primeiro eu coloquei aqui nessa apresentação as equações do movimento uniforme e equações do movimento uniformemente variado. Então que todas as equações vocês já aprenderam lá naquela partezinha de movimento. Só que o que a gente vai fazer aqui vai ser pegar essas fórmulas e adaptá-las ao contexto do lançamento. Então a gente vai trocar algumas letras aqui e vai deixar a fórmula com a mesma estrutura. Então eu já aviso para vocês que vocês não devem decorar mais fórmulas. Vocês devem usar as fórmulas que vocês já sabem e adaptar essas equações ao contexto do problema de lançamento oblíquo. Coisa que a gente vai fazer no exercício daqui a pouco. Então vamos lá. V igual a V0 mais AT. Quando eu falo V na vertical, eu não estou falando de V, eu estou falando de Vy. O Vy, que é a velocidade vertical enquanto ele sobe ou desce. Quando eu falo V0, é a mesma coisa, é V0y, e não só o V0 de fato. Quando eu estou falando A, eu não estou falando da aceleração que o objeto vai ter, eu estou falando da aceleração vertical, que no caso depende da influência da gravidade. Então a gente vai trocar esses caras todos, e o D também aqui na verdade é a altura. Então eu vou pegar todos esses valores que eu falei, e vou trocar o V por Vy, o V0 por V0y, o A por G, e com mais ou menos aqui, que eu vou falar de novo daqui a pouco, e o D por H. O resto está igual. Então ficou uma fórmula mais feia? Ficou. Mas ela significa exatamente a mesma coisa, eu só troquei algumas letras aí de lugar. Aqui ficou mal formatado, aqui embaixo está certo. Então perceba o seguinte, galera, que tem um mais ou menos G sempre, né? Geralmente, por praticidade, turma, a gente costuma separar o movimento do lançamento oblíquo, seja ele simétrico ou não, aqui ele é simétrico, né? Seja ele simétrico ou não, em duas partes. A gente separa na parte da subida e na parte da descida. Quando a gente faz a subida, o movimento é retardado. Então é comum a gente usar aqui menos G para cada um deles. E na parte da descida, o movimento é acelerado, então mais G. Depende aí da sua necessidade do problema. Geralmente a gente consegue resolver quase todos os problemas só com a primeira parte e dobrando alguns resultados. Na horizontal, o movimento é uniforme, então a gente pode escrever aqui distância igual a velocidade vezes tempo, só que adaptando essa velocidade ao contexto do problema, a gente vai chamar essa velocidade de Vx. Uma coisa a se comentar daquelas equações que eu usei antes. Como eu falei com vocês, a gente vai fatiar o movimento em duas partes, aqui no meu lançamento oblíquo. A gente costuma chamar a primeira parte de subida, a segunda parte de descida, obviamente. E como o problema aqui nessa primeira figura é completamente simétrico, então os dois lados são iguais, a subida vai ser igual à descida. Então o tempo de subida vai ser igual ao tempo de descida. Ou o tempo total é o dobro do tempo de subida ou de descida. Geralmente subida é melhor. Cuidado com essa igualdade aqui, porque nem todo movimento oblíquo ele é simétrico. Se a gente fatiar ele aqui no meio, então geralmente é interessante fatiar o movimento do ponto mais alto. Quando a gente tem um lançamento oblíquo feito então do ponto mais alto, nem sempre compensa, compensa fatiar, mas nem sempre o tempo total vai ser o dobro do tempo de subida. Aqui claramente o tempo de descida vai ser muito maior do que o tempo de subida, né? Um caso particular do lançamento oblíquo é o lançamento horizontal. O lançamento horizontal, quando você está querendo de novo invadir um castelo, você pode usar um canhão, ou melhor, você está querendo
defender o castelo usando um canhão, daquela catapulta lá do início da aula. A gente pode usar um canhão horizontal, e o canhão horizontal vai jogar uma bola que vai percorrer uma parábola, só que somente a descida, né? Ou uma bola rolando de uma mesa, igual a figura que está mostrando. A bolinha chega, quando ela vai rolar aqui, ó, cai, vai descrever uma parábola. E neste caso aqui, a gente não vai usar a equação do jeito que a gente viu lá. A gente vai simplificar ela, tomando v0y igual a zero, e o mais ou menos aqui vai ficar só mais. Aqui devia ter posto mais ou menos. E aí as equações ficam bem mais simples, né? Isso aqui normalmente já estuda antes do oblíquo, mas só lembrando que o lançamento horizontal é um caso particular do oblíquo. Então, aí as equações elas ficam bem mais amigáveis, assim como eu posso dizer, né? As letras aqui estão diferentes, tá? Eu peguei da internet essa figura. E aqui não acontece aquela questão de fatiar o movimento em dois, porque só tem, entre aspas, a segunda parte. O tempo de que ele está caindo, que a bolinha vai cair aqui, é igual ao tempo do movimento total dela a partir do momento que ela abandona a mesa. E essa última parte da aula aqui, ela chama equações opcionais, porque as equações que a gente está vendo aqui embaixo são equações bem feinhas, né? São equações que são relativamente poderosas, porém elas não são necessárias para nenhuma questão, nenhum problema. Então, as equações opcionais elas vão aparecer só num contexto que pedir exatamente essas coisas e eu tiver um movimento estritamente simétrico. E dessas três equações, a mais poderosa delas, a que vai economizar mais conta você fazendo, certamente vai ser a última, a equação lá do v0 ao quadrado do alcance máximo aqui. Ó. Então a gente tem a equação do tempo total, que tem aqui um 2v0 seno θ sobre g, a altura máxima, né, que é essa altura aqui, que a gente calcula usando o quadrado do seno do ângulo, e o alcance máximo, que a gente pode usar aqui o seno de 2 vezes o ângulo, que é um negócio bem interessante. Vou fazer essas demonstrações dessas equações aqui em um outro momento, caso vocês queiram. Só me pedir, aí nos comentários, por exemplo. E basicamente é isso. Agora eu vou fazer um exercício com vocês, tá bom? E a gente não vai usar essas equações opcionais aqui, apesar que a gente poderia se a gente quisesse. O problema que a gente vai resolver agora é esse aqui, ó. Uma pedra é lançada para cima, fazendo um ângulo de 60 graus com a horizontal. E uma velocidade inicial de 20 metros por segundo, conforme a figura a seguir. Aí tem uma figura com o lançamento oblíquo acontecendo. Deu aqui, então, a altura h, chamou de x a distância horizontal, e beleza. Letra A, qual a altura máxima? Então, quer saber o h. Letra B, qual o tempo total? E letra C, qual o valor de x? Propositalmente, essa questão pergunta as três coisas que as equações opcionais resolvem. Mas eu vou resolver sem elas, e eu vou convidar vocês a tentar usar elas depois, caso vocês queiram. Então, vamos lá. Eu fiz uma cópia da figura aqui em cima, só que somente da subida no movimento, porque a gente vai aproveitar, então, o problema e dividir ele no meio e resolver somente a subida. Eu também coloquei um desenhozinho ali do vetor V0 decomposto em suas componentes Vx e Vy. A gente vai poder, então, possivelmente a gente vai precisar do Vx e do Vy no inicial aí. Lembrando que o Vx vale V0 cosseno de θ e Vy inicial vale V0 seno de θ. Beleza? Então vamos resolver. Não vou fazer isso aqui ainda não, tá? Vou fazer só se eu precisar, né? Então vamos resolver a letra A dessa questão. Letra A. Qual a altura máxima? Então está aqui a altura H que a questão pediu. Para eu responder a altura máxima, eu tenho que ir lá naquelas equações que a gente já viu. Se quiser eu até volto nelas, né? Deixa eu voltar nelas aqui. Só um momento. Beleza. Agora é só mudar aqui para as equações. Tá aí. Então a gente vai escolher algumas dessas equações aqui para poder resolver o meu problema. Qual das equações a gente vai usar? Se quiser você volta lá e pausa, tá? Ops, estou no layout errado aqui. Pronto. Você volta lá e pausa. Vamos usar a equação de Torricelli, no caso. Então, velocidade final ao quadrado
igual a velocidade inicial ao quadrado, mais ou menos 2gh. Então, essa aqui é a equação que a gente viu ali. Qual que, no caso, a gente vai fazer? A gente vai aqui tomar esse mais ou menos como menos, porque a gente está resolvendo somente a parte da subida, que é a parte que eu desenhei aqui na figura. E a gente pode pensar também que no ponto mais alto, se eu só tenho o Vx, o Vy é igual a zero. E o resto agora é fazer conta. Então, 0 ao quadrado é igual a o V0y, que é V0 vezes o seno de 60. Vou deixar θ aqui, depois eu arrumo. Ao quadrado menos 2gh. 0 ao quadrado é 0. Agora eu vou substituir os valores. O V0 vale 20, né? Conferindo aqui. Tá aqui não, mas tá lá na figura de vocês. 20. Já vou fazer os quadrados dos dois aqui para ficar mais fácil. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Isso aqui vai ser ao quadrado. Menos 2 vezes 10 vezes h. Com isso eu vou encontrar o valor de h. Então, 0 é igual a 20 ao quadrado. Vou fazer o seguinte. Eu vou apagar isso aqui e vou passar para lá esse termo que é o 20h. 20h igual a 20 ao quadrado vezes esse parênteses ao quadrado que dá 3 sobre 4. Agora eu vou cortar um desses 20 que estão ao quadrado com o 20 do h. Com isso a gente vai ter a nossa resposta da letra A. O h então vai ser 20 dividido por 4, 5 vezes 3, 15 metros. Então com isso a gente resolveu a letra A aí da questão. Agora vamos pensar a letra B. A letra B quer saber o tempo total. Para achar o tempo total, a gente pode, de novo, ir lá na vertical e pensar da vertical o que a gente vai usar para poder calcular o tempo total. E uma das soluções que dá para fazer é usar a primeira das equações que eu escrevi lá. V igual a V0 mais AT. Adaptado ao contexto do lançamento oblíquo, fica dessa forma aqui. Então, no ponto mais alto, 0. O V0 seno θ está ali. Só copiar. Menos G vezes T. Só que eu tomar cuidado aqui que esse tempo, na verdade, é o tempo de subida, não é o tempo total, né? A questão pediu o tempo total. Substituindo os valores e substituindo G igual a... Já vou jogar direto para cá. Vai ficar assim, ó. 10... Vamos fazer devagar, né? 0 é igual a V0, que é 20. Seno de 60. De novo. Raiz de 3 sobre 2. Menos 10 vezes o tempo de subida, passa para lá. Fica 10 vezes o tempo de subida, igual a 10 raiz de 3. Porque eu já dividi aqui o 20 com o 2, né? Então o tempo de subida dá raiz de 3 segundos. Então o tempo total vai ser o dobro disso, 2 raiz de 3 segundos. Com isso a gente fez já a letra B. Agora vamos para a letra C. A letra C perguntou o x, perguntou o alcance máximo. Para a gente poder encontrar o alcance máximo, só a gente pensar o seguinte. Deus vê tudo lá, o D igual a VT, adaptado para o problema em questão de lançamento oblíquo, fica x igual a Vx vezes o T. Então, com isso a gente vai resolver a letra C. O x, então, vai ser igual a Vx. Se a gente olhar lá em cima, vai ser V0 cosseno θ. Então, V0 cosseno θ, vezes o t, que no caso é o tempo total, né? O tempo total está ali, que eu vou substituir ele agora mesmo. X, então, vai ser 20, vezes cosseno de 60, que é meio, vezes o tempo total, que é 2 raiz de 3. Vamos cortar aqui o 2 com o outro 2.
Então, o nosso x vai ser igual a 20 raiz de 3 metros. Então, essas são as 3 respostas da questão. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiser perguntar aí nos comentários, não sei, pode perguntar. E muito obrigado e tchau.